Ai. Será que Robertão vai gostar do meu close? Vou passar o Leonardo lá, né? Se o Leonardo apoiar, tô pronto e preparado e querendo. Ai, Robertão! Né? Quer só saber o que o Leonardo vai dizer sobre mim. Ah, sabia logo, pelo cheiro. Pelo cheiro eu conheci. Já sei que eu tô cheiroso. Se tem Ah, hoje... cheiroso você tá. Leonardo, de 0 a 10. Vai pra onde, hein? Me encontrar com o Robertão. Com o Robertão. Robertão não lhe quer, não. De 0 a 10, Leonardo. 1,5. Não, tá bom, não. Tá bom. 1,5. Até que ela tá bonitinha, hoje eu daria 9. Ali, Ivone, quem será aquela? Eu vou lá na bodega saber quem é. Eu lá não.